é isso. Então, vamos lá. Maria Júlia, então, vamos fazer assim. A gente vai começar com o slide 3. Você avança, amiga, lá para o slide... Deixa eu ver. Avança para o slide 8, então. Os planos do desenvolvimento, que é essa minha parte que eu vou estar falando, tá? Então, meninas, ó, não esqueçam, a gente vai falar da história do método e da Maria Montessori, porque ela é tudo, né? Dentro dessa metodologia, depois. Aí, no final, a Larissa volta e ela faz essa parte. Isso. Então, assim, para a Maria Montessori, o que é relevante, né, na evolução do ser humano é sempre o desenvolvimento mental. E a criança é o centro de tudo, né? Essa parte da criança fica mais ou menos na introdução do método, mas depois a Larissa vai explicar direitinho para vocês. Baseado que a criança é o centro disso tudo, e o desenvolvimento mental da criança também é o que mais importa, mental e depois o restante, né? Tudo que começa tudo na mente. A Maria Montessori vem com os planos de desenvolvimento, que seria como fases, tá? Então, deixa eu ler primeiro aqui para vocês. Ó, para Montessori, o desenvolvimento acontece em fases. Essas fases são chamadas de planos de desenvolvimento. Então, a cada plano, as crianças buscam um novo patamar de independência e em relação aos adultos. A cada fase, dessas fases que tem aqui, de 0 a 6, de 6 a 12, a gente vê muita diferença, né? Quem acompanha uma criança pequenininha sabe que em um ano ela desenvolve muita coisa. A gente está falando aqui com mães atípicas, que a gente sabe que os nossos filhos têm muitos atrasos. Mas mesmo os nossos, né? Desde pequenininhos ali, a gente viu que eles vão avançando e avançam muito. Uma criança de 1 aninho não é igual a criança de 2, que não é igual a criança de 3, e assim vai, né? Mas a Maria Montessori foi muito a fundo. É muito legal quando você estuda isso daqui, porque quando você entende, fica mais fácil de você entender toda a metodologia. Aí você pensa, meu Deus, se eu soubesse disso lá atrás, eu tinha feito tudo lá desde o comecinho, né? Mas não, sempre é tempo da gente estar voltando esses caminhos e fazendo o melhor, né? Que a gente pode fazer por eles. Então, assim, ó, o primeiro plano de desenvolvimento é o mente absorvente da criança, que ela chama que a criança nessa idade, do 0 aos 6 anos, ela é uma esponja, ela absorve tudo, né? Tudo, tudo, tudo. Depois vem o período da infância, que é dos 6 aos 12 anos, eu já vou entrar em cada um deles, só estou lendo aqui o slide para vocês. Depois a adolescência, dos 12 aos 18 anos, e depois a maturidade, que é dos 18 aos 24. 18 a 24 a gente não vai entrar aqui, tá? A gente vai parar na adolescência ali, porque senão vai ficar muito longo, vou ficar até amanhã aqui falando com vocês. Mas no e-book vai ter tudo mastigadinho, bonitinho para vocês, tá? Então, vou ler rapidinho aqui, ó. Para ela, para Montessori, o que é relevante na evolução do ser humano é o desenvolvimento mental. Por isso que o método dela distingue 4 planos, esses que eu falei para vocês ali, né? Do desenvolvimento da criança, que vão influenciar diretamente o seu aprendizado. Ela pensa no respeito à criança e principalmente ao aprendizado. Tudo voltado ao aprendizado da criança. E ela já dizia, tem muitas frases da Maria Montessori aqui, e eu vou falar para vocês várias. Então, essa aqui é uma, ó. Não podemos perceber a criança como um adulto em miniatura, né? Tanto física como mentalmente. Porque antigamente, né, até para Maria Montessori, lá naquela época, ela já falava assim, mas se ela tivesse viva, hoje ela ia ter 150 anos, ela já era à frente do tempo dela, né? E ela já pensava assim, muito diferente do que todo mundo pensava, né? Que a criança era uma miniatura mesmo. Aliás, é até bom falar esse negócio de miniatura, porque não sei se vocês sabiam, mas foi ela que criou os móveis pequenininhos. Ela que deu a ideia lá para os marceneiros fazerem carteira menor, mesinha menor, né? Porque antes as crianças usavam tudo do adulto, né? Não tinha esse respeito. Até para os móveis, os utensílios das crianças mesmo. E ela foi pioneira nisso. É bem legal também lembrar isso aí. A criança sempre está num processo ininterrupto de crescimento e transformação. É precisamente nessa característica essencial que a criança difere do adulto. Sim, porque a gente, nós, adultos, a partir do momento que a gente já é adulto, a gente vai desenvolver poucas coisas. Claro que a gente sempre pode desenvolver, pode aprender, ok.
mas nada parecido quando é uma criança. A criança está em constante, né? Então, o crescimento físico, intelectual é ininterrupto. Aí eu vou acrescentar aqui, eu vou apresentar os planos a seguir, tá? Vou começar desses que eu tô falando, mas eu só não vou, eu vou ficar até a adolescência, para não ficar muito longo. Eu já tinha falado isso para vocês, mas fiz uma observação aqui. Lembrando, gente, que é pautado, tudo isso que ela fala é pautado no desenvolvimento comum, tá? Comum. A gente está falando aqui, nós todas somos mães de crianças que têm atrasos, mas a gente precisa de uma métrica, né? Para tudo. Os médicos precisam da métrica deles, os terapeutas precisam e a gente também precisa. Então, a gente sempre tem que estar espelhando no. A gente tem que sempre estar espelhando na criança típica, para tudo, né, que a gente quer fazer com os nossos. Porque ali a gente consegue descobrir se está muito diferente, né? Então, tudo que a gente vai falar aqui é baseado na criança típica. Mas, quando a Larissa voltar, ela vai dizer para vocês, que não sei se você já sabe, acredito que a maioria já sabe, mas o método montessoriano, ele foi criado para as crianças com atrasos, né? Para as crianças com deficiência e tudo mais. É bem bonita essa história. Ok. Agora, Maria Júlia, você pode soltar o slide 9, o próximo. Que aí a gente vai falar um pouquinho reconhecer a importância desse primeiro plano. Então, isso vocês podem gravar muito, tá? Aí na cabeça de vocês, pra vocês entenderem bem. Para quem quer estudar Montessori, isso aqui é muito importante, ó. A gente tem que reconhecer a importância desse período, tá? A mente absorvente inconsciente tá desse lado, e a mente absorvente consciente desse, certo? De 0 a 3 anos, a criança ainda é uma esponja, ou seja, ela tem a mente absorvente, só que ainda não tem aquela consciência, né? A criança absorve, mesmo sem saber ou controlar, né? Agora, com 3 a 6 anos, a criança não só absorve, como ela também age em resposta aos estímulos absorvidos. Então, vou pincelar bem cada um deles, tá? A mente absorvente inconsciente diz respeito ao estágio que a criança absorve mesmo sem saber ou controlar todas as informações que fazem parte do ambiente ao seu redor. Ela vê tudo, tá? Ela escuta, ela toca, ela sente. Tudo é fonte de estímulo, né? Para as crianças nessa idade, de 0 a 3 anos. E tudo isso é estímulo para o cérebro. Hábitos, palavras, movimentos, objetos, tudo que ela tem contato. Então, nesse período, do 0 aos 3 anos, ela tem um agrupamento de referências, né? Que lá no futuro vai ajudar ela a formar o caráter dela. E a identidade dela também, tá? Nessa fase, ela percebe ela percebe tudo, né? O mundo ao seu redor e começa a se perceber também. É nessa fase que ela começa a se perceber e a se constituir como parte do mundo. É ali que começam as pequenas descobertas, assim, né? Principalmente dela como ser humano. Acho que vocês, não sei se vocês lembram a primeira vez que o filho da gente tem a consciência que ele é uma pessoa, que ele se olha no espelho e vê. É muito bonito isso, né? Quando acontece. Tanto que, para quem gosta da maneira, né, da Montessori falar dos móveis, o jeito que a gente tem que organizar nossa casa, ela sempre fala que precisa de um espelho, né, na altura da criança. O quarto montessoriano precisa tudo muito baixinho, tudo que a criança possa se olhar, a cama baixinha e tudo mais. Todo mundo conhece os quartos, né, montessorianos, que são muito famosos. Tá, então de 0 a 3 anos ela é essa esponja, mas ela é inconsciente, ela absorve tudo, mas ela não está entendendo muito, mas está aprendendo e muito, tá? Só que depois a mente absorvente vira consciente. A criança não só absorve, como também age em respostas comportamentais aos estímulos absorvidos. Aí ela vai se desenvolvendo as suas capacidades motoras, cognitivas, emocionais, e aí ela vai se construindo como um ser humano nesse processo, tá? Então, essa é a parte que ela continua naquele turbilhão de aprendizado, mas ela já tem um pouquinho mais de consciência. Aí já fica um pouco mais fácil da gente entender qual é a diferença dos dois. Então, esses dois
vamos dizer assim, que é a fase mais importante. E como a gente estuda tanto autismo, a gente sabe, né, que é a fase das grandes sinapses também. Pode passar, Maria Júlia. Então, agora eu vou entrar um pouquinho mais ali no 0 a 3 anos para vocês. Olha que interessante esse painel aqui, né? Para a criança brincar. Ali a criança, você pode colocar um monte de coisa, ele tem até uma calculadora. Eu fiz algumas coisas dessa para o Rafa, eu me lembro que depois eu desisti de algumas coisas que ele não manipulava, mas é muito interessante uma criança pequena ter esse contato. Ali ela colocou até sapato para a criança ter consciência dos pezinhos e tudo, algodão, pompom, você vê texturas diferentes, objetos que não vão fazer, não tem perigo nenhum, mas fazem parte do dia a dia, faz a criança fazer conexões maravilhosas. Isso aqui devia, sei lá, uma coisa bem simples, não precisa nem ser vendido, você pode fazer, né? Quem gosta da metodologia sempre corre atrás dessas coisinhas, assim, principalmente se ela está fixada em algum lugar, para a criança ter toda essa mobilidade, né? Bem para ser autônoma mesmo. Ali do lado tem uma menininha fazendo pareamento com argolas e tal. Então, esse aqui é o plano 1, do 0 aos 3 anos, que a gente já falou um pouquinho lá, mas eu vou ler bem rapidinho para a gente não ficar muito maçante assim para vocês. Depois que você lê o plano 1, antes de entrar no 2, você deixa eu fazer a introdução? Deixa, amiga, se você voltou, beleza. Tá ótimo, voltei, então. pode ser? Tá ótimo, tá ótimo. Tá. Eu vou parar por aqui, então. Pode continuar Aí já. você volta daí, tá? Fechou, tá ótimo. Beleza, então. Que bom. Aí fica Vou... mais fácil, né, amiga, para elas entenderem. Eu acho que eu consegui voltar a tempo aqui. Bom, pessoal, é isso mesmo que a Dani falou, e foi bom que a Dani falou para vocês entenderem mais um pouquinho do que eu vou colocar para vocês agora. Eu estou tentando colocar a tela cheia para eu poder ver vocês aqui. Tá, então é o seguinte, esse método montessoriano, ele foi um método constituído como o método mais científico que já existiu dentro do mundo da educação. Por que ele é cientificamente comprovado comparado aos demais métodos? Porque a Maria Montessori demorou 50 anos observando crianças, fazendo experiência e analisando resultados na construção da aprendizagem. Esse método ele começou a ser desenvolvido em 1907, num bairro chamado São Lourenço, que ficava em Roma, com crianças de rua. E elas pichavam todos os bairros. A Montessori falou, não, eu quero dar um jeito nessa situação. E ela era uma psiquiatra, e ela agrupou essas crianças e criou aí a primeira casa, né, que a gente chamava de Casa de Bambini, que foi criado lá em São Lourenço. O que é mais importante a gente saber que esse método científico, ele difere dos outros, porque os métodos eram muito abstratos, né? Não tinha o modelo, na verdade era um método que a criança fazia o que o adulto queria, por isso não era científico. A criança simplesmente ela era uma reprodução do adulto. Então, ela não fazia aquilo que o adulto desejava. Maria Montessori disse o seguinte, eu não inventei um método. Ela disse assim, eu apenas dei às crianças a oportunidade de ser elas mesmas, a oportunidade de viverem. Dani, eu vou disparando aqui por causa do Augusto. A oportunidade de viverem. Então, o que esse método simboliza? Ele simboliza o seguinte, seria como se a criança que ela observasse dissesse para ela assim, dissesse para nós professores, nós mães, ajude-me a fazer sozinho, me dê independência, não me dê um modelo engessado, não queira que eu faça como você faz. Bom, e depois, com essa criação, com essa observação, surge aí uma diretriz de trabalho de observação da criança, e a partir da observação da criança, que é onde a Dani entrou nos planos de desenvolvimento, começa a surgir, então, o currículo
né, as questões curriculares. E essa questão curricular, o que ela disse? Nós vamos montar o plano de desenvolvimento, que é o que a Dani está explicando para vocês, mas nós vamos montar esse plano de desenvolvimento de uma forma coerente, de uma forma concreta, de uma forma não abstrata e de uma forma motivadora. Então, o plano curricular é um plano que motiva, que traz motivação à aprendizagem. E por que traz motivação à aprendizagem? Nós vamos ver isso. Ó, a relevância da estratégia, das estratégias do sistema Montessori, elas são muito importantes. Toda a estratégia curricular, olha para nós que somos mães, pais, professores já autistas, toda a estratégia da metodologia montessoriana, ela é voltada para a questão das funções executivas. Então, o que vai trabalhar no método Montessori? Que funções executivas são essas que são trabalhadas, que são capacidade inibitória. Então, toda a metodologia vai ser voltada para a capacidade inibitória, capacidade de adaptação, capacidade de ensinar a criança autoconfiança e, principalmente, ensinar a criança iniciativa, a ter iniciativa. Mas, para isso tudo acontecer, Montessori disse que, primeiro, precisaria de 2 pontos importantes: ambiente preparado e profissional preparado. Né? Então, esse profissional preparado, ela falava que o profissional tinha que ter estratégias didáticas coerentes, né? Funcionais. Isso aí, Dani. Então, o que vem a ser essas estratégias didáticas? Organização. O método ensina a criança desde pequenininha. Eu tive uma escola montessoriana, a ser organizada. A criança, desde bebezinha, ela aprende a limpar o que ela sujou, a comer sozinho, a ter manejo de tempo, iniciação de tarefas. Outra questão, flexibilidade e persistência. A criança, o adolescente, desde o início do método montessoriano, ele vai ter uma ideia de onde ele partiu e de onde ele quer chegar, e ele vai persistir. E ele não vai persistir porque alguém induz ele a isso. Ele vai persistir porque ele mesmo vai fazer o que ele gosta de fazer dentro daquilo que é apresentado para ele. Ele vai persistir porque é prazeroso, porque não é invasivo, e assim ele vai adquirir habilidades. Bom, a gente chama isso de ação e aprendizagem. Há uma interdependência entre a ação e a aprendizagem. O que é essa interdependência? É diferente da passividade existente no método tradicional. Nesse método, o que é o método tradicional? Por que a gente chama esse método de passivo? Porque nele a professora dirige atividades, os alunos recebem esses ensinamentos vindo diretamente da professora. E no método montessoriano, como é que é? Os materiais são dispostos, são postos, o professor apresenta para a criança na linha 1, 2, 3 vezes, e ela vai tentando fazer igual, e todo o material montessoriano existe uma forma de autocorreção que é ensinado para a criança, para o adolescente. Então, eles aprendem a usar o material, e o material, por si só, tem a autocorreção. Então, eles vão errando e vão tentando de novo. Vão errando e vão tentando de novo. E o professor é apenas um observador e um orientador. Bom, e a grande pergunta que vem quando a gente treina... Estou falando demais, né, Dani? Mas eu estou quase terminando. E a grande pergunta... ótimo. Vem aí, não sei se vocês estão me entendendo. A grande pergunta que vem quando a gente vai treinar professores montessorianos é: como as crianças controlam, como controlar essas crianças se elas têm tanta liberdade de escolha?
Então, um professor que chega para a gente em uma escola tradicional, a primeira pergunta que o professor fazia para mim, peraí, ela vai poder escolher dentro do plano de habilidade o que ela vai fazer no dia? Vai ter ali a meta proposta do dia, mas ela vai poder escolher a hora de fazer, como fazer? Disse, sim. Aí ele me dizia, mas como que eu vou controlar essa criança? Aí que está, é na hora da contratação do professor. A gente tem que buscar para o método montessoriano aquele professor que for curioso, aquele professor que gostar de descoberta, aquele professor que gostar de pesquisa, aquele professor que for humilde. Por que humilde? Porque ele também vai aprender na observação. Ele também vai aprender observando, né? E esse professor, quando ele é menos invasivo, ele cria vínculos com a criança, vínculos de respeito. E isso é muito importante. E esse professor precisa conhecer o material montessoriano a fundo para saber como que é essa autocorreção e para ele saber apresentar isso de uma forma prazerosa para a criança. Então, a primeira ideia que uma criança precisa ter é, para Montessori, a diferença, isso é muito importante para os professores, a diferença entre o bem e o mal. Criou na escola tradicional, no convencional, que o bonzinho é aquilo que é passivo. Aquele que fica quietinho, que está lá no cantinho dele, que aceita as regras, que faz tudo direitinho, que não questiona, aquele ali é do bem. O questionador, o curioso, o que se movimenta, eles confundem isso com mal. Então, a Montessori dizia o seguinte, nós não podemos confundir. Ela deixa essa frase, ó, o educador tem a função de ajudar que a criança não confunda passividade com bem e mal com atividade. Eu já estou encerrando. Tá fechado, amiga. Amanhã eu vou ter que ligar de manhã, que a panqueca eu não consegui mandar. Falar que quer panqueca. Enfim, fechou muito tempo? Ou foi só... Não, foi só um finalzinho, amiga, só um finalzinho. Então, para finalizar, eu queria dizer para vocês quais são as características que uma escola montessoriana deve ter. Ambiente organizado e atrativo. Ambiente organizado, eu estava comentando com a Dani, sala limpinha, com aquele tanto de foto na parede, aquele tanto de quadro, aquele tanto de florzinha. Não. Quando a gente recebia a visita da OMB na escola, de um fiscal, paredes brancas. Não tem nada na parede. Não tem aquele... A parede é totalmente branca. O máximo que a gente coloca na sala dos menores para trabalhar a questão da identidade é um espelho, né? Então, o ambiente, ele é muito limpo e as coisas são postas no lugar. Então, a criança sabe onde vai ficar o aventalzinho, onde fica o tapete, porque elas fazem o trabalho em cima do tapete, onde fica o que a gente chama de bandeja, onde fica o material dela, onde fica o rodo, se ela sujar, a vassoura, se ela sujar, a pazinha, se ela sujar, onde está o lixo. Então, o ambiente ele é muito estruturado, é um ambiente que a luz é própria, tem que ter contato com a natureza, tem que ser um ambiente muito arejado. Na escola montessoriana, as classes são agrupamentos, era outro problema que eu tinha na escola, eles falavam assim, peraí, meu filho vai estudar com criança, eu vou fazer agrupamento de 3 a 5, de 2 e 3 anos, era o meu agrupamento. Mas espera aí, a criança de 3 não vai regredir vendo a de 2? Não, pelo contrário, quando você ensina, você aprende. E muitas crianças de 2, elas davam baile nas 3.
Então, era uma troca de aprendizado muito gratificante. Então, trabalhar com agrupamento, a gente pode falar num outro encontro, porque isso é um assunto muito extenso, é uma coisa muito positiva. Os maiores ajudam os menores e com eles aprendem. Tanto é que no Montessori, o que se trabalha? Aquele que termina primeiro o seu trabalho ajuda aquele que não terminou. Ajuda como? Fazendo a tarefa para ele? Dando dicas? Não. Servindo um copo d'água. Chega para ele, oferece uma água para aquele que ainda está trabalhando. Sendo gentil. Então, outra questão importante. O professor atua como guia. A Dani ia falar sobre isso agora. Ela começou a falar quando ela colocou no desenvolvimento dos materiais. O material da Montessori é um material multissensorial, né? E eles aprendem a usar esse material errando, tentando, na tentativa. E cada aluno tem a oportunidade, dentro da grade do dia, de escolher a atividade que quer fazer. A ênfase do Montessori na aprendizagem é numa aprendizagem ativa, que é aquela, ele aprende fazendo, né? E uma atividade voltada para o desenvolvimento social. Além de aprender fazendo, eu vou aprender fazendo e ajudando o próximo. E outra coisa muito importante, nas escolas tradicionais, no método convencional, a gente tem que memorizar, né? Memoriza a tabuada, memoriza a regra, memoriza a potência, memoriza a radiciação. Montessori não. Montessori tem um material próprio, onde multiplicação, divisão é feita de uma forma muito concreta. Outra questão importante que nós não temos na escola tradicional é que em Montessori o aluno trabalha com o tempo que é necessário, não tem a campainha. E quando ele diz terminei, o professor tem que dar para ele o direito de descanso. Todos aqueles que trabalham podem descansar no momento em que eles demonstrarem que exercitou o seu trabalho de uma forma eficiente. É importante dizer que Montessori é educação para a vida. Então, é a educação que é uma metodologia que ensina a respeito ao outro, como eu posso respeitar o outro e o meu direito de ser respeitado. E o mais importante, para finalizar, que essa metodologia encoraja a autodisciplina. E encorajando a autodisciplina, o que quer dizer isso? Não há competição, não há reforçador como premiação. O maior prêmio que a Montessori ensina é a aprendizagem. Então, quando o aluno fala, nossa, fiz essa torre rosa aqui 500 vezes, agora eu conferi, agora ela está certa, agora eu acertei. Poxa vida, que felicidade, eu consegui. Então, o maior prêmio para Montessori que nós devemos ensinar para a criança é o prêmio da autoconfiança, da autodisciplina, da autopremiação, que é conseguir realizar seu trabalho com sucesso. Pessoal, é isso que eu tinha para falar nesse primeiro encontro. Desculpa meu atraso, desculpa te interromper, meu problema com o Augusto aqui. Vamos lá. Nada, Dani, eu só vou repassar, então, a gente passa o... Você quer passar? Quer dar uma lidinha nos slides? Rapidinho? Você pode ou você quer ir lá? Posso, vamos lá. Maria Júlia, vai passando para Maria, para ela vai lembrando, de repente ela vai fazendo algum comentário aí em cima dos slides. Então, vou lá. Método Montessori, eu só preciso tirar aqui, porque está em cima do meu negócio. Método Montessori é a perspectiva educacional. Eu tenho que tirar isso daqui, peraí. Eu vou abrir a tela toda aqui. Método Montessori é a perspectiva educacional
desenvolvida por Maria Montessori e seus colaboradores, a partir da observação do comportamento de crianças em ambientes preparados, né, estruturados ou não. Seu objetivo é ajudar o desenvolvimento da vida da criança. É o que eu disse, a educação para a vida, de forma integral e profunda. É o indivíduo como um todo. Pode passar. Maria Montessori nasceu em 1870, morreu em 1952, foi uma psiquiatra italiana, uma das primeiras mulheres a se formar em medicina na Itália. Seu trabalho começou com crianças com necessidades especiais e nomeou seu trabalho como pedagogia científica. O nome método Montessori veio muitos anos depois. Ela trabalhou 50 anos nessa observação. Frases de Maria Montessori: a inteligência da criança observa amando e não com indiferença. Isso é o que faz ver o invisível. Nunca ajude uma criança numa tarefa que ela se sente capaz de fazer. Aqui eu queria fazer até uma observação. No livro A Criança, ela conta um episódio em que a criança estava num recreio, numa feira, eu não me lembro, e ela subiu no banquinho. A gente faz isso demais, né, mães? E ela era pequenininha, subiu no banquinho e todo mundo correu para pegar. No momento que todo mundo correu para pegar, quebrou o aprendizado da criança. Por quê? Porque ela queria observar. Então, ela subiu no banquinho e ela queria observar o que estava acontecendo, que ela não alcançava. Quando o outro vai lá e puxa e tira com medo dela cair, ela perde todo o interesse de observação e aprendizado. A tarefa do professor é preparar motivações para as atividades culturais num ambiente previamente organizado e depois se abster de interferir. O que acontece nas escolas que a gente visita e acontece com a gente em casa? Muitas vezes você vai dar uma atividade para a criança, eu vejo isso muito nas aulas online, você coloca o computador lá, depois você busca o livro. Você liga a aula online, depois você busca o livro. Depois você aponta o lápis, depois você busca a cola, depois você busca a tesoura. E para Maria Montessori... Muito tempo perdido, né? Muito tempo. E a criança nisso daí, ela desconcentra. Então, o que é essa questão da organização? Quando você vai pegar uma bandeja para a criança, já tem a cola que ela ali... a cola e o copinho que ela vai colocar a quantidade certinha. E a gente ensina ela a colocar pouquinho. O pincelzinho que ela vai usar para passar essa cola. A revista que ela vai usar para fazer o recorte da atividade. O caderninho do lado, tudo nas bandejas. Os lápis sempre apontados, sempre pontador, borracha, na presença da criança. Não existe essa questão, eu vou lá buscar. Não existe. E isso era uma questão muito difícil com os professores, porque às vezes você chegava na sala e falava, professor, mas cadê o material dessa atividade aqui em cima da mesa? Não, eu vou lá buscar, não, ainda está rodando, não, é uma coisa que ele não preparou, ele ainda vai buscar uma lã, não tem a lã ali no lugar que a lã devia estar. Isso tudo quebra aprendizado. Pode passar, Maria Júlia. Esse é o primeiro livro que a gente indica para ler, que é o livro que fala sobre a criança, essa parte que a Maria Montessori fala de independência, de autonomia, de desenvolvimento da criança, essa parte que ela fala da descoberta da criança, como a criança é, o interior da criança, essa capacidade que a criança tem, já intrínseca dentro dela, que só precisa ser observada, a criança já é um potencial, ela só precisa expor esse potencial. Pode passar, Maria Júlia. A criança na linha do trem, eu acho essa figura muito importante, porque eu falei para vocês aqui, ela vai trabalhar o quê? O cognitivo, o afetivo, o movimento da criança. E ela dizia que essa linha do trem aqui era o equilíbrio. Por isso que a gente tem a linha para a criança andar, para ela aprender a observar
cada passo que ela dá. Então, por que as crianças trabalham com tapetinho no chão e um não pisa no tapete do outro? Um não pisa em cima do trabalho do outro, porque ele aprendeu a se observar, a se organizar no espaço, a ter equilíbrio, e isso tudo traz para a criança concentração. Então, Montessori trabalha muito a atenção do equilíbrio e da concentração. Aí eu acho que entrei no da Dani já. Então, eu queria perguntar, tem alguma pergunta aqui no chat importante, Maria Júlia? Ou Dani? Eu não notei nenhuma, o pessoal só elogiando, dizendo que está achando muito legal. Essa prática montessoriana é encantadora. Está todo mundo gostando, amiga. E a gente vai colocar o PDF desse livro, tá? A gente está fazendo uma... Eu acho que eu tenho, acho que talvez a Larissa tenha. A gente sabe que tem em algum lugar, mas a gente vai tentar colocar até domingo para vocês lá no Drive. Eu gostaria de perguntar para as mães aí, que eu não estou visualizando elas mais aqui, vou voltar. Vocês entenderam essa pequena introdução? Ficou completo? Eu quis dar para vocês pequenas pinceladas do que essa metodologia traz. Resumidamente, ela traz um trabalho diferente, né? Que é o trabalho da criança num plano concreto, menos invasivo. É tudo o que nossas crianças precisam, né, amiga? Uma aprendizagem concreta, né? Faz muito bem para eles. E o mais importante, por que a gente tem tanto problema? Liga a tomada para mim. Por que a gente tem tanto problema na escola com o autista? Né? Tanto, porque nós trabalhamos no plano convencional com questões muito invasivas. Corrige, apaga, você errou, faz de novo, sua letra não está boa, né? Corrige aqui, tira dali, apaga, coloca de novo. Na hora que a criança derruba a água, o que o professor faz? Nossa, derrubou! Né? Quando a criança quebra a ponta ou come a ponta, nossa, quebrou, comeu a ponta, e isso é muito ruim. Isso é o que a gente chama de invasivo. E o mais importante foram que as crianças desse bairro de Lorenzo, que viviam na rua e que estavam ali sem aprender, aprenderam muito, aprenderam a ler muito rápido, e o mais importante foi que depois esse método foi utilizado tanto pelas crianças especiais quanto por qualquer outro tipo de criança, porque, na verdade, ela acredita na formação do potencial do indivíduo, né? Da habilidade do indivíduo, daquilo que o indivíduo tem de bom, e cada um de nós é de um jeito. É isso aí, pessoal. Amiga, tem uma pergunta da Bruna. Ela fez uma pergunta para você. Larissa, o currículo por idades, só com cursos ou nos livros a gente pode encontrar? Que ela começou a ler agora o livro Criança. O currículo de desenvolvimento que ela pergunta? Acredito que sim. O currículo por idades, deve ser isso mesmo. Ah, não. É só com os cursos ou no livro ela pode... Não, ela pode acessar a ABEM, que é a Associação Brasileira de Estudos Montessori, de Estudo de Montessori. A ABEM, ela vende toda a grade curricular. Na época, eu comprava porque eu tinha escola, né? Mas, assim, eu sei que você pode comprar também pelo site. Vem uns DVDzinhos, e aí cada DVD vem explicando e vem as atividades por etapa, por idade. É muito interessante. É um pouco caro, mas, assim, vale muito a pena, porque é para uma vida inteira. É para uma vida inteira. Eu não sei se eu respondi, mas olha aí, a ABEM. Inclusive, eu estou fazendo um curso lá. É bem interessante. Tem alguma outra pergunta? Dani, você está sem áudio. Eu estou pegando aqui o site para pôr, tá? Dá bem aí no chat para vocês, só um pouquinho. Mas esse bem que eu achei não é.
Eu vou procurar com calma, eu A, ponho B, para vocês. M, depois a gente pode mandar para elas também nos Tá. grupos aí. Vou Beleza. colocar no grupo também. Vou anotar aqui para não esquecer, meninas, tá? Aí eu mando para vocês no grupo depois, o site certinho. Mas acho que é isso que a Bruna falou mesmo. Eu acho que é isso, amiga. Eu vou continuar, então. É pouca coisa agora, porque, igual eu falei, hoje é só uma introdução dos planos e um pouco. A gente não pode ir muito fundo, porque é muito denso, né? Então, nos próximos encontros, né, a gente vai falar dos princípios montessorianos, vai falar um pouco dessa técnica, mostrar um pouco dos materiais. São vários encontros importantes aí. E o objetivo de montar esse encontro de Montessori é trazer para vocês uma perspectiva nova de educação. Perfeito. Não é nada, Dani. Então tá bom. Maria Júlia, se quiser descer um pouquinho, eu não lembro qual que a gente parou. Você parou no de 0 a 6. Ah, tá. Beleza. Então, vamos lá. É o slide 10, né? Slide 10, Maria Júlia. Isso, esse aí. É aquela fase que a Larissa tinha falado, que é ajuda-me a fazer sozinha. A gente vai ajudar a criança, mas ela ali vai descobrir praticamente sozinha. É pouca coisa que o adulto interfere, né? Reforçando o que a Larissa falou antes ali. Essa fase é uma subfase, né, da mente absorvente, do 0 a 3 anos. Essa fase é uma fase que a criança tem muita energia, né? Porque ela explora bastante o mundo e principalmente da maneira sensorial. Então, quando a gente busca atividades para essa idade nos Instagrams, né? Aqui está começando muito no Brasil. As mães curiosas igual a gente sempre está por dentro. Mas lá fora é uma prática muito mais comum, né? As mães já dão as crianças para brincar com grãos, com todos aqueles elementos que ajudam tanto no desenvolvimento. E a gente vai mostrar isso no e-book também para vocês, tá? A gente vai trazer um e-book bem legal para vocês, com bastante foto. Então, o crescimento físico da criança também nesse momento é bem acelerado, porque ela cresce bastante, né? A todo momento, descobre coisas novas todos os dias e ganha o controle das suas mãos, dos seus pés. Também é o período que ela começa a andar, conversar, falar as primeiras palavras. E as crianças nessa fase são naturalmente ativas. A gente está falando de desenvolvimento normal, lembrando que é assim que é o que deveria ser, né? E até os 2 anos de idade, elas são bastante egocêntricas. Quem estuda um pouquinho de psicopedagogia aí, ou de pedagogia, já sabe que Piaget já falava isso, né? Que nessa idade, as crianças são bem egocêntricas, o mundo, os terríveis 2 anos também, a gente ouve muito falar disso, né? E a partir dos 2 anos e meio, elas ficam mais felizes, começam a se socializar um pouquinho, começam a se abrir mais, né, para o mundo. Aprende a se conectar com as pessoas, elas precisam de um ambiente mais seguro, que possam explorar, mas aí a gente precisa preparar o ambiente, que é aquilo que a Larissa disse ali, sempre pensando, né, como que eu posso fazer com que o meu ambiente, mesmo sendo simples, ali na sua casa, ele seja um ambiente que a criança vai explorar e ela vai aprender. Então, ali, aquela foto ali é um exemplo disso, que a criança pode estar num cubículo, num lugarzinho, num espacinho ali, mas se tiver elementos que vão fazer com que ela pense, com que ela faça suas conexões, aí vai ser ótimo. E quando eu olho para trás, eu vejo que o Rafa explorava super pouco nessa fase bem de bebê, né? Eu lembro disso, que ele pouco explorava, já tinha sinais lá de autismo que eu não enxergava. A criança de 3 anos, isso eu acho muito legal, olha, presta bem atenção nisso. Isso é a Maria Montessori que falou, tá? A criança de 3 anos é como se fosse um adulto de 60 anos. Por quê? Se um adulto fosse hoje aprender e absorver o mesmo tanto que uma criança aprende nessa época, do 0 aos 3, seriam necessários 60 anos de aprendizagem para ver o volume de aprendizado que elas têm nessa fase. É bastante coisa, né? E agora a gente vai para os 3 aos 6 anos. Pode passar, Maria Júlia, coloca o outro slide.
De 3 a 6 anos também, mente absorvente continua, tá? É a subfase do plano 1 da Maria Montessori. A gente está no plano 1, a gente vai falar o 2 e o 3. Ajude-me a fazer sozinho, continua. Ali, olha que interessante, essa criança aqui. Esse ali é o aniversário montessoriano. Ali, em volta dela, tem os meses, cada mês do ano, o globo terrestre, as fotos ali, provavelmente, ali eu não sei explicar bem direitinho. Se a Larissa estiver aí, ela pode explicar melhor. Amiga, você está aí ainda? Tô Sobre o aqui, tô aniversário acompanhando. montessoriano, eu acho isso interessantíssimo, mas como eu não conheço direito, se você quiser explicar para Eu elas. vou explicar. Esse aniversário a gente fazia na escola. É muito legal. Muito legal. E as mães adoravam. Por quê? Tá vendo que ali a gente coloca a luz, né? Lá a gente colocava uma vela. Sabe aquelas velas? Eu colocava aquela vela que a gente compra que você acende embaixo, que vai com uma bateriazinha. Legal. Não sei se vocês já viram, né? Que tem uma bateriazinha. Ela só acende. Ela assim. só acende. Então a gente colocava a vela no centro. A vela simboliza o sol, que é a energia da vida. E ali ele vai fazer, por exemplo, 11 anos, 5 anos. Tá vendo que tem os meses do ano no chão? Ele dá a volta, 1 ano. Você está vendo aqui que no lado esquerdo dessa foto que a Dani colocou no slide, tem algumas fotos? São fotos da vida da criança. Então, quando ele passa pelo 1 ano, ele dá a volta, ele mostra algo importante, significativo da vida dele de 1 ano. No segundo ano, outra foto mostrando algo significativo, como se ele contasse para os amigos, como se ele contasse, não, ele conta para os amigos a história da vida dele, momentos que marcaram a vida dele. O mais importante nesse aniversário montessoriano, tá vendo que tem um globo terrestre, que significa essas voltas da vida, né, nesse tempo. E o mais importante aí é que, além dele contar a história da vida dele, ele se apresentar para os amigos, ele tá ali com a energia, né, da vida, não é ele que entrega o presente, que ganha o presente. Na verdade, ele traz um presente para a turma. É algo que vai ficar naquela sala dele, por onde ele passou, e vai significar a presença dele ali para a vida toda. Quando acabar o ano, a mãe leva de volta? Não. É um presente para a escola que simboliza a passagem dele pela escola naquele período da vida. É muito bonito, né? É muito legal. Muito legal. Muito, muito, muito. Ali do lado tem uma criança manipulando ali zíper, né? Isso a gente já conhece bastante, a gente faz essas atividades assim com os nossos filhos também, em forma de cubo, prancha, muito interessante. Mas quem começou com tudo isso foi a maravilhosa Maria Montessori. E essa subfase dos 3 aos 6 anos, é conhecido como a mente absorvente consciente, é o período que a criança ela conhece, ela tem essa vivência através de muito movimento, tá? Nessa fase a criança se movimenta muito. Isso que a mente se sensibiliza, né? A mente dela se sensibiliza a cada ação, tudo que acontece e as repercussões que vão acontecendo. Então, ela tem tudo que acontece ali no ambiente, o que ocorre, ela fica mais ciente das suas ações nessa fase. E é a fase das habilidades de concentração, né, de vontade, a fase que a criança tem mais vontade das coisas e fala, não, eu quero fazer, eu vou tentar fazer sozinho. A memória também é bastante trabalhada nas atividades para essa fase. Então, nessa fase agora, a criança sempre tem mais controle do ambiente. Não o ambiente tem o controle sobre ela, né? Como aconteceu na fase anterior, porque agora ela está consciente, né, do que está acontecendo em volta. Tanto que ali nessa foto do aniversário, a gente já traz a consciência para a criança, para ela entender tudo o que está acontecendo, e ela é inserida sempre no centro de tudo. Os sentidos são novamente protagonistas da aprendizagem, tá? Nessa ocasião, as mãos são definidas como uma ferramenta consciente, não com menos receptores de estímulos. Então, é a hora de usar muitas atividades manuais, igual eu coloquei ali, eu selecionei aquela foto justamente por causa desse detalhe aí, dessa fase, tá?
Maria Júlia, pode colocar, então, o slide 12, amiga. Antes de ir para a fase de 6 a 12 anos, é bom a gente falar um pouquinho sobre os períodos sensíveis. É muito falado em Montessori, né, dos períodos sensíveis, que é a fase das diversas janelas de aprendizagem. Então, onde a criança descobre realmente o mundo, né? Então, conforme que vimos ali, a criança absorveu muita coisa, né? Todos os acontecimentos, todos os conhecimentos que foram proporcionados a ela pelo ambiente, mesmo sendo o adulto que faz parte desse ambiente, mas ela absorveu, e aí ela começa já a se desenvolver de uma maneira que, além disso, essa faixa etária é importante porque tem muitas áreas ou diversas janelas de aprendizagem, e a gente fala tão bem no autismo, no meio das terapias e tudo que a gente vê por aí, das sinapses, né? Das grandes conexões e janelas de aprendizagens, mas aqui em Montessori se fala, chama-se períodos sensíveis. Então, quando vocês ouvirem falar de períodos sensíveis, vocês podem lembrar de janelas de aprendizagem. E a criança que puder aproveitar esses períodos, né, sensíveis, ela vai se desenvolver melhor, né, mais rápido, e com um tipo de esforço bem natural, tá? Que vai levar ela vai ser uma criança mais alegre e uma criança mais alegre, mais feliz e não tão cansada. Sabe a criança que está brincando ali, ó, por exemplo, ali, ó, na grama, com caixa de papelão, brincando com terra, que é muito comum, né? Essas atividades montessorianas. Ela vai passar o final do dia, o cansaço dela vai ser um cansaço feliz, vamos dizer assim, né? Não vai ser aquela coisa que ela ficou todo o tempo fazendo ali na frente de uma TV, fazendo uma coisa assim, sem muito sentido. E se ela souber, se a gente puder aproveitar bem esse período dessa brincadeira livre, a gente tem muitos ganhos com os nossos filhos. Nossa, deu uma apagada no meu notebook aqui. Amigos, deixa eu só colocar para carregar. Acho que agora foi. Ai, olha, quase que eu fico sem luz, sem bateria aqui. Tá terminando já, tá? Então, essa época é rica pelo interesse, né? Porque a criança tem bastante foco e os esforços da criança são direcionados completamente para uma área do desenvolvimento, tá? Geralmente é assim, se a criança tiver liberdade para perseguir os seus interesses e os seus focos durante esse período, dos períodos sensíveis, que é essa fase do 0 aos 6 anos, ela vai desenvolver com mais facilidade e fluidez aqueles focos, né? Porque tem períodos sensíveis para o desenvolvimento da linguagem, tem períodos sensíveis para os sentidos, para a escrita, para a matemática, mas isso depois, quando você entra mesmo no método, você vai ver que as atividades fazem pequenos braços, assim. Você fala, agora, para a linguagem é isso, para a escrita é isso, para a matemática é isso. É bem interessante. E é isso. Pode voltar agora, pode soltar o 13, amiga. O 13 é o plano 2, tá? Então, até agora, a gente só falou do plano 1, para você ver a importância que tem o 0 aos 6 anos, né? Para o desenvolvimento da criança. Agora, a gente entra na idade dos 6 aos 12 anos, tá? Essa fase, as mudanças são bem físicas, né? A criança dá aquela espichada, né? E as mudanças psicológicas também começam, né? Os dentes começam a cair, já começa a mudar todo, não é mais um bebê mesmo, né? Agora a gente já começa a ver uma criança, a da infância mesmo. Torna-se um pouco mais desajeitados, aí é aquela fase que a criança quebra braço, né? Porque elas crescem bastante e tal. Elas também ficam naquela fase meio intolerante, né, com as crianças pequenas, não tem muita paciência com os bebês, isso é normal também, e começa a mostrar algumas atitudes, né, às vezes pirracinha e tudo, né, é bem comum, que é falar, mas esse menino está muito mal educado, é essa fase também. As crianças se tornam mais fortes, tá, apesar de acontecer esses acidentes que eu falei ali, o corpo delas tolera mais coisas, inclusive infecções. A saúde dela fica melhor nessa fase. Ela já tem mais tolerância para a infecção de germes e tudo mais. Tanto que as vacinas já
quase não, as vacinas para 6 anos, né, já não tem tantas vacinas assim. Tudo está na fisiologia da criança aí. E esse é o momento em que é mais provável que elas podem desafiar, sabe? Querer pular, querer fazer coisas assim, se jogar e sem ter medo, porque eles estão descobrindo também a própria noção corporal, está aumentando, né? É a fase que você pode colocar a criança para fazer um esporte, é bem interessante também. E nessa fase elas costumam começar a ser mais sociáveis, mais falantes, e querem ficar com pessoas diferentes, elas até toleram ali ficar com um grupo maior de pessoas, querem mais independência física, intelectual, gostam de algumas coisas de regras, mas isso dos 6 aos 12, não estou falando assim exatamente aos 6, é todo esse período, um resumo assim para vocês. E no seu desenvolvimento moral, é nessa fase que inicia o senso de justiça da criança, tá? Isso também é trabalhado no método e muito bem preparado, muito bem trabalhado. Querendo, ela pode se engajar em causas, também é a fase dos porquês, né? Que a gente sonha tanto, nós mães de crianças no TEA. E a ideia do trabalho social começa, é uma idade que eles tentarão estabelecer seu comportamento com base em referência do adulto. É a fase que a criança copia muito. E, geralmente ela vai falar que ela quer fazer o que o pai faz, vai querer trabalhar no que a mãe trabalha e assim vai. Então, nessa fase, é legal também você já deixar a criança sair um pouquinho de casa, assim, dormir na casa de priminho, né? Fazer as festinhas do pijama. É tudo interessante. É bem nessa fase aí. A gente não está podendo fazer nada disso, né? Que está meio complicado, mas essas são as fases perfeitas para esse tipo de sociabilidade e brincadeiras. É uma fase gostosa. Quem lembra da sua infância nessa época era muito bom. Os adultos precisam apoiar sua mente lógica em seus debates e negociações. Ou seja, a gente pode ajudar nossos filhos a entender as consequências, né? Olha, não pode fazer isso, porque isso aqui não pode ser assim. Você pode sempre estar explicando. Essa é a fase que a criança absorve mais esse tipo de conhecimento. Antes não adiantava falar muito, porque ela não ia entender, mas nessa fase, sim, né? O senso de justiça e tudo mais. Então, é isso, dos 6 aos 12 anos foi bem uma pincelada assim breve. Depois no e-book também vai entrar mais coisas ali para vocês absorverem melhor. Aqui, gente, antes de ir só para a adolescência e fechar, eu só vou falar rapidamente que... Aqui, eu estou falando aqui, mas eu já estou vendo o slide aqui. Maria Júlia, pode passar o slide 14, por favor. Eu já estava lá na frente. Isso. Aí a Maria Montessori, já idosa, ainda fazendo trabalho aí com os bambinos, né? As histórias que as crianças precisam ouvir, tá? Por que a gente fala isso? Porque a Maria Montessori também fala que como as crianças crescem, quando as crianças crescem um pouco, elas crescem também as formas que elas têm de compreender o mundo, tá? Então, geralmente, na educação montessoriana, a parte da história é dividida assim, é nessa fase que a gente começa a introduzir a história para a criança. A história do cosmos, a história da vida, a história das civilizações e a história da humanidade através da ciência e da cultura. É dividido dentro do método, a gente vai falar disso no próximo encontro. É bem interessante, eu só deixei assim para vocês imaginarem, vocês verem, para ilustrar, que ela vê que é muito importante, na fase de 6 anos é isso aqui, tá? De 6 a 12 anos, é essa história, mas antes ela fala assim, desde muito pequena a gente tem que sentar na frente da criança e contar histórias para ela. E contar e mostrar o porquê das coisas, por que essa formiga está andando aqui, tudo é história. Tudo que você está percebendo, a criança percebendo o mundo, está ali mexendo com a terra, está vendo uma minhoquinha ali, é uma história. Então, você tem que aguçar isso na criança sempre. Mas eu coloquei aqui só para falar que é muito importante as histórias e tudo mais. E que mais? Deixa eu pensar aqui, ó. Slide 15, Maria Júlia, pode ir para não ficar muito tarde, já estou preocupado que já é 11 horas. Mas deu, né? 1h20, 1h15, tá ótimo, acho que para todo mundo. Aqui é o período da adolescência. Gente, eu não vou entrar muito na adolescência, porque no e-book a gente vai mostrar mais coisas, mas, basicamente,
A adolescência é igual aquele primeiro período lá, que se dividiu em duas, tá? Em duas subfases, do 0 aos 3, dos 3 aos 6. A adolescência também tem duas fases, porque é o terceiro nível já do desenvolvimento, né? E ela entende por fases contíguas, né? As duas são entrelaçam uma entre a outra. O primeiro é a fase da liberdade, que vai dos 12 aos 15 anos, que é a fase da configuração ou criação, que a Montessori associa a um novo nascimento. Há tantas mudanças no jovem, nessa criança, né, que está virando um jovem, dos 12 aos 15, que é considerado um novo nascimento, porque a gente sabe quantas mudanças hormonais, físicas e tudo mais tem nessa fase. Então, essa é a fase da liberdade, dos 12 aos 15 anos. E aí, nessa época, as crianças têm os sentimentos de dúvida, insegurança, aquelas explosões emocionais, né? Que a gente tão conhece, porque a gente também já passou por tudo isso. Aí, vem a segunda fase, que é lá dos 15 aos 18 anos. Essa já é uma fase que ela chama de adolescência, né? A primeira ela chama de liberdade, 12 aos 15, e essa ela chama de adolescência, 15 aos 18. Essa é uma fase de consolidação e crescimento de interesses, onde se manifesta uma certa preocupação pela posição que se tem dentro do mundo, já começa a pensar um pouco na vida, o que eu vou estudar, o que eu vou fazer, né? Agora você pensa, uma criança que vem desenvolvendo dentro do método Montessori lá atrás, de 0, 3, 6, vai crescendo dentro desse, a gente aplicando, né, e trazendo ofertas de atividades e de práticas montessorianas. Olha que jovem maravilhoso e consciente, tudo, né? Que essa criança vai ser. Então, é muito legal. E aí, temos o slide 16 para concluir. Que aqui, eu coloquei até uma foto do Rafa, porque eu fazia muita atividade com ele, assim, gente, sem conhecer muito, mas eu pesquisava e fazia o que dava para fazer, eu aplicava. Quando eu estava grávida dele, eu tinha muitos planos, mas depois muitos eu tive que, né? A gente vai fazendo umas mudanças, mas eu sempre gostei muito da prática montessoriana e eu uso até hoje. Vocês que conhecem aí, a gente sempre está usando. Então, quando você conhece bem os níveis, né, dos planos de desenvolvimento, do método, a sua abordagem com a criança torna-se mais respeitosa e eficaz, porque a gente consegue perceber, né, que não, isso não está legal a fazer agora, não é a hora certa de fazer isso. E é por isso que a gente vai fazer o e-book com as idades, para vocês terem ideia bem certinho de como que vai ser isso aí. Uma fase vai se conectar à outra, é isso que a gente aprende com tudo isso, né? Então, a gente atende bem essas demandas e aí os nossos ganhos são muito bons, né? Pode soltar agora, amiga, o slide 17, a gente vai encerrar. Larissa, se quiser falar alguma coisa, amiga. Eu já falei demais, meu Deus, eu falo muito rápido. Preciso respirar mais, tenho que aprender com você. Eu gosto de ouvir a Larissa falar, eu acho ela tão calma. Nossa, eu sou muito acelerada. Eu acho que eu sou aceleradíssima, Dani. Bom, pessoal, não sei se vocês estão me vendo, que eu apaguei a luz aqui do quarto, mas vamos lá. Mãe, a gente se entende, né? Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: chegava muita pergunta para mim. Eu tenho uma escola regular, não é montessoriana. Eu posso adotar o método Montessori? Lógico. Princípios montessorianos. Você pode adotar uma escola com princípios montessorianos de respeito, de gentileza, com os aniversários, com a horta, com a comida natural, com a questão da alimentação, que também é muito questionada pela Montessori. Você pode ter uma escola onde o professor aprende a ser um observador, incentive a pesquisa, incentive a curiosidade, pesquisa e descoberta. Outra questão importante é que a gente plantava flores na escola e cada criança que chegava, cada dia era dia de uma criança. Então, ela já enfeitava, ela fazia os jarrinhos de flores para colocar nas estantes. Então, as próprias crianças arrumavam a sala dela com flores. Achava bem bonitinho, porque ela ia lá, ela buscava as flores
no jardim, a gente tinha plantado para isso, e ela já ia, já organizava as flores nas estantes. E uma questão bem legal que eu acho que para esse princípio é porque a gente sofre muito com a inflexibilidade do autista. Na Montessori, o que nós vamos aprender? A ser flexíveis. É um método de extrema flexibilidade, autonomia e independência. E a gente vai trazer para vocês nos próximos encontros princípios, os 3 tempos, que é como apresentar um material montessoriano, mostrar para vocês a importância dos materiais, que materiais são esses, e aí falar da gentileza, eu até deixaria para vocês uma dica, ouça a música Te Ofereço Paz. Essa música a gente iniciava todos os dias na escola com essa música que chama Te Ofereço Paz, tá bom? Coloquem esse hino para vocês, ouçam e passa para os filhos de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada, Dani. Obrigada, Maria Júlia. Obrigada. Todos que assistiram. Obrigada a todos. Gostaria depois de um feedback de vocês sobre essa primeira reunião. E a gente colocou toda a nossa dedicação dela, em especial a Dani e a Maria Júlia, que fizeram os slides. E muito obrigada aí. Maria Júlia, quer falar, amiga? Quer falar, amiga? Não, só para dizer que eu deixei a lista de presença no chat. Ah, sim, é verdade. Meninas, se vocês puderem, é rapidinho, vocês podem copiar isso aí, ó, e responder. É bem rápido, é só o e-mail, tá? Não vai demorar nada, juro, nem dói. Vocês só fazem lá, porque a gente vai depois dar o e-book para vocês, né? Então, a gente precisa dessa listinha de presença. Mas a gente vai deixar aqui, dá tempo de vocês preencherem. Mas é isso, gente. Aí, ó, não esquece de ir lá no Terapia de Mães também, fazer clicar lá na foto oficial para vocês concorrerem, porque os materiais estão lindos, aquela letra de lixa lá é maravilhoso, meu Deus. Letra de lixa, números de lixa, blocos lógicos, um livro. Tá faltando mais o quê? Os Jogos das Emoções. Uhum. Jogo das Emoções. E são 5. Acho que eu esqueci de alguma coisa. Eu acho que o número de lixa, ele é muito legal com as letras de lixa, porque dá para fazer várias atividades. Ali a gente aplica a lição dos 3 tempos, depois a criança faz na caixinha de areia, depois ela faz com papel giz de cera, depois ela utiliza a tesoura, depois ela utiliza a quantificação através do pareamento. Stories, nossa, é muito bacana. E os blocos pedagógicos, ele tem muitas atividades com blocos pedagógicos incríveis para a criança montar. Dá para ela fazer milhões de coisas. É muito legal isso. Então, se quem quiser aparecer um pouquinho, se alguém quiser ligar, fiquem à vontade se não quiserem, às vezes estão deitadas já. Eu só vou fazer um bumeranguezinho rapidinho para a gente colocar, tá? Gente, vamos ligar aí. Eu tô no escuro aqui, eu vou... Mas eu acho que a maioria tá deitadinha. Eu estaria assistindo deitada, numa boa. Eu nem sei onde eu tô aqui, mas eu tô vendo, vocês estão me vendo. Aí, vou fazer, tá, gente? Só vou fazer um bumerangue aqui, porque depois eu vou colocar música, vai. Eu gosto de fazer essas gracinhas assim. Bruno... Deixa eu ver. Deu 10 segundos. Calma, que já tá terminando. Gente, eu não tô me vendo, né? Eu tô te vendo. Aí, a Jenny, Glaucia, beleza, gente. Todas lindas, maravilhosas. Obrigada.